Eu cheguei aqui, eu acho que foi 87, isso. Porque eu saí do JB e fazia faculdade no Rio, na faixa. E tinha uma amiga que tinha um hotel aqui no Parque Nacional, que é a Lucila Brito, do Leonardo. E vim passar assim um final de semana e me encantei pelo lugar. E aí o Leonardo, brincando, falou, vem ser minha gerente aqui e tal. E na época eu já trabalhava no JB, não como jornalista, eu era compositora de matérias, naquela época de leitura ótica, aquela máquina IBM de esfera, né? E aí eu fiquei encantada, porque realmente o Rio estava muito violento, tinha sido assaltada, levei porrada de 2 ladrões. Aí a gente entra naquele momento, né? Paranoia. Mesmo de paranoia. Aí eu falei, não fala 2 vezes não. Não, tô falando sério, vem ser minha gerente e tal. Aí eu acabei aceitando, tranquei a matrícula, larguei o JB e vim pra cá, pro Parque Nacional de Itatiaia. Foi um período muito legal. Aí me casei. Logo que eu casei, vim morar aqui, sempre morei aqui no centro, morei na Timburibá e depois aonde eu moro até hoje, né? Já em 88 eu já morava aqui, aqui já no centrão de Resende. E comecei, aí voltei, fiz matrícula na época não era nem UBM ainda, era Sobel, né? Antiga Sobel. Voltei a estudar para me formar. E aí o seu Arísio Maciel, que era um dos diretores da Sobel, tinha o jornal de Resende aqui, aí falou, faz uma materinha e tal. Aí eu comecei. Depois Lira também escrevi, muito pouco, mas teve uma matéria de carnaval que me chamaram, na época era a Neiva, editora, né? E aí eu fiz algumas matérias. Depois nós montamos, eu, Oswaldo e Herbert, montamos a Gerale, né? Na verdade a gente trabalhou com tinha uma outra revista que agora eu não lembro o nome, com a Marina Rockman, né? Marina Rockman, isso. E a gente fez a Gerale, montou a Gerale, o Oswaldo montou a Gerale, aí nós começamos a trabalhar, fiquei muito tempo. Nós criamos na verdade eu tive uma ideia, eles aprovaram, e aí eu chamei o Binho, que depois veio trabalhar comigo no Beira Rio, né, que é o chargista. Nós montamos os Anjoéis, porque naquela época, né, aquele final da década de 80, aquele embate Noel de Carvalho e Noel de Oliveira era tudo que Resende vivia naquele momento. Então a gente tinha os Anjoéis, até hoje eu tenho os desenhos, né, mostrando a carinha dos dois, assim, em situações da cidade, muito legal. E saíram algumas séries dessas charges na Gerale. E aí eu saí do hotel, aí teve um período, aí eu pedi demissão do hotel e vim para Resende. De início não consegui trabalho nenhum, era assim uma coisa frila ou outra. E aí eu precisava pagar a faculdade, minha avó me ajudava, mas não dava tudo. O que o Adailto ganhava também no antigo SAI, né? Era SAI na época, também não dava. E a gente pagava aluguel. E aí foi quando eu falei, eu vou vender pastel de forno. Então, gosto de coisas de cozinha, e fui fazer pastel de forno. Comecei a vender para ajudar na passagem, no transporte. E deu super certo. Aí fiquei um tempão vendendo pastel de forno para conseguir. Aí já pagava transporte, já pagava parte da faculdade também. E aí as coisas começaram a pintar. E de repente em Resende a comunicação floresce com a vinda da televisão Vale do Paraíba, que era assim que se chamava inicialmente, depois vira TV Rio Sul, né? E a Rádio Resende, elas abriram praticamente no mesmo momento. E aí eu fiz os testes, fiquei como chefe de reportagem da TV Rio Sul, fiquei 1 ano e pouco lá. Você na época que não tinha, o jornalismo ainda não era ao vivo, né? Fazia umas matérias, mandava pro Rio, entrava em bloco só. Isso. Nós tivemos até o treinamento do Ari Peixoto aqui, ele que veio treinar a gente, o grupo de repórteres e tal. E, enfim, aí depois de 1 ano e pouco eu fui para a Rádio Resende, montei o departamento de jornalismo lá. E aí chamei 2 colegas de faculdade que estão lá até hoje, que é o Gilberto Franklin e o Maurão, né? O famoso chocolate, né? Que vieram. Enfim, depois da rádio voltei novamente, aí saí, depois voltei num outro período e já voltei 3 vezes. Em 97, o César Silva,
eu já estava formada, eu já estava fazendo freelas, mais, né? Aí já estava rádio, não sei o quê. Nós montamos uma pizzaria, né? Já fui dona de pizzaria ali onde é o Beira-Rio, né? O Come Pizza, né? Que era uma pizza de sucesso, assim. Mas aí quando eu separei, o meu ex-marido casou de novo, a mulher não queria que ele continuasse meu sócio. Aí não deu certo, né? E aí parou. Eu falei assim, então... Aí fiquei pensando o que eu ia fazer. Em 97, o César Silva, que um crime não solucionado em Resende, né? Que foi assassinado, um colega, me chamou para dar aula lá na Sobel. E aí eu fui, né? Fiz lá um teste, deixei meu currículo. Eu já tinha feito pós-graduação nessa altura. E aí eu fui dar aula também lá na Sobel. E na mesma época eu resolvi, isso em 97, na mesma época eu resolvi, final de 96, 97, montar o Beira-Rio. Aí a Lira já tinha fechado? Não, a Lira não tinha fechado, não. A Lira fecha, acho que 3 anos depois, uma coisa assim, nós fomos concorrentes, assim. E foi muito interessante, porque quem conhece essa coisa do jornalismo impresso em Resende, quando eu fiz a coisa do jornal e tal, a primeira edição, eu já tinha que eu nunca ia distribuir jornal. Isso sempre foi da linha mesmo de comunicação, da linha política do jornal. O jornal, para mim, tinha que ser vendido ou assinante, ou assinatura. E quando eu fui visitar as bancas disseram, menina, isso não vai vender nunca. Ninguém conhece o jornal daqui é a Lira, né? Não sei o quê, o catálogo, então, né? Era assim, coloca você abaixo do cocô, cavalo do bandido. Não, mas ninguém vai, isso aí vai encalhar. Deixa aí, se alguém pegar, pegou. Eu falei, não, o jornal é para ser vendido. Se não vender, eu levo de volta, não tem problema. Agora, se vender, você vai ganhar dinheiro também. E aí no primeiro número, né, é o que a gente chama das linguagens invocativas no jornalismo. Tem gente que diz que é sensacionalismo, mas a gente usa de linguagem invocativa para chamar a atenção, principalmente um produto novo. E naquela época teve um caso de uma menina, filha de coronel da AMAN, né, que teve um aborto e tal, e aquilo estava com uma grande repercussão na cidade, e o Dom Valdir Calheiros, bispo ainda da diocese, veio visitar a menina que estava presa e pedir por ela. E aí essa foi a manchete, assim, né, porque aquilo estava naquele momento mesmo efervescente. E foi a primeira, porque a gente estava acompanhando, vamos lançar, e veio essa notícia, a gente colocou, e o jornal vendeu muito na primeira edição. Aí foi muito interessante, porque o Capaldo, né, que tinha a maior parte das bancas, como é até hoje, de certa forma, né, ele, o Cataldinho na época, né, o filho também, pegaram e começaram a pegar os jornais toda semana, enfim. E estamos aí há 20 anos, né? Foi impresso durante 19 anos, né? E em março, quando completou 19 anos, março de 2016, o ano passado, ele passou a ser 100% digital. Acabou aquela trabalheira de madrugada, buscar jornal, ficar esperando jornal, distribuir jornal e tal. Mas, por outro lado, o jornal, como não é mais semanal, ele é digital, ele é diário. Na verdade, ele não é diário, é quase em tempo real. Então, as coisas acontecem e você tem que estar ali trabalhando. Quer dizer, num primeiro momento, a gente imaginou isso também. A gente tem que estar o tempo todo com notícia. Agora, a gente percebe que não, porque o jornal sempre teve uma linha política. E eu tentei manter, sempre que tem uma notícia mais bombástica, uma notícia mais investigativa e tal, eu deixo sempre para quinta, sexta-feira, que é para continuar, na verdade, não é, com aquela linha do jornal que saía toda sexta-feira, no final de semana e tal. Tanto é que a gente tem picos, a gente acompanha, né, tanto no Facebook quanto no site, as estatísticas. E segunda e sexta-feira são os maiores, porque o pessoal chega segunda, acho que sabe, domingo o pessoal não acessa. Quando chega segunda quer ver se tem alguma coisa, e na sexta a gente tem um acesso. Isso é uma curiosidade, legal. Como é que foi a transição para isso? Porque foi uma coisa assim, para a cidade foi uma coisa ruim, não tem jeito, assim, a coisa física do jornal ainda tem aquele poder que, assim, hoje as pessoas falam que não tem mais um jornal do tipo que era o Beira-Rio, assim.
na prática as pessoas se sentem que estão órfãos ainda, disso, tem uma dificuldade. Mas na verdade, assim, esse foi quase que uma gestação, foram 2 anos para tomar essa decisão. Que é uma decisão a gente radical, queria passar por eu pensei em fazer uma revista, eu tenho um projeto de uma revista prontinho, um projeto antigo, eu falei, não, vou transformar numa revista e tal. Mas foi começando a ficar muito pesado mesmo. A gráfica, o Beira-Rio sempre foi independente, né? Então o Beira-Rio nunca teve verba de prefeitura, nem de câmara, nem de grupo político, nem de grupo econômico nenhum, né? E com isso muito complicado no varejo. Tão complicado que para a gente manter essa independência custou inclusive a manutenção dele, porque o que aconteceu no último ano, só para ter ideia, eu não costumo falar muito isso não, porque eu acho que a gente está na chuva para se molhar, né? Mas a gente teve, por exemplo, eu tenho até hoje os CDs gravados de sessão na Câmara, onde os vereadores Mirim, Tisga, Kiko Bezuchê falando que iam acabar com o jornal. Que eles iam falar pessoalmente com os patrocinadores para deixar de anunciar no jornal. E você acha que de alguma forma aconteceu isso? Então, aí foi interessante que em 2015... Você tinha bastante imobiliária, né? Tinha. E tinha uns anúncios ali antigos. E depois disso começou assim, vou dar uma paradinha, vou não sei o que... E... Não parei para pensar nisso porque continuo achando, a gente tá na chuva para se molhar e esse tipo de coisa, e cada um sabe, né, como é que vai atuar. E aí quando teve um cliente que chegou para mim em 2015, mas já no final de 2015, e falou assim, olha, Ana, eu vou te contar uma coisa, né? Um dia me ligou aqui, né, o presidente da Câmara, Mirim, pedindo para deixar de anunciar com você. E que ele já estava falando com outros. Eu falei, tá, vou ver, não sei o que, mas continuei. E aí, muito engraçado que em outubro estoura a Operação Vitruve, né? Em que os nomes desses vereadores todos aparecem. E aqui até esse meu cliente falou, né? E aí a gente viu quem era o pilantra, porque ele falou pra mim que você era pilantra e não sei o quê, que queria só prejudicar a Câmara e tal. E aí em outubro a gente viu de fato quem era a pilantra, né? A tua experiência, né, na eleição? Você candidata, que avaliação você faz do cenário e da tua própria experiência mesmo? A experiência foi fantástica, porque a gente conhece muita gente passa a conhecer a gente, né? Eu acho que sempre vale a pena, tudo vale a pena, né? E claro que para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, era e ainda está um momento complicado, né? A gente sabia o quanto que a gente ia apanhar, mas na verdade a minha candidatura à prefeitura, ela surge no meio do caminho. Né? Eu era até então pré-candidata ao legislativo, né? Como vereadora. Que hoje eu repenso muito mesmo, que eu acho que talvez, sabe, o que aconteceu foi ótimo, né? Porque as pessoas dizem assim, não, se você tivesse vindo mesmo para vereadora, talvez você tivesse sido eleita e tal. E olha isso aqui, gente, olha o que é essa Câmara, olha o que são esses vereadores, sabe? Então é muito complicado, todo mundo, sabe, o executivo sempre foi assim, faz barba, cabelo, bigode, depilação, unha, o diabo, né? Então isso é complicadíssimo. E aí o partido estava num momento muito delicado, com muita conversa aqui e acolá, com outros candidatos, inclusive com o Rechuan, né? Parecia que o partido ia ser, né, uma aba ali, ia ficar na sombra do Rechuan. E a gente, obviamente, querendo manter a independência do partido, saiu na frente, fomos para a disputa da candidatura própria, né? Que não era, na verdade, não era a intenção do PT inicialmente. Mas pelas articulações que estavam sendo feitas na ocasião, e que o partido podia virar um mero coadjuvante naquela história, enterrado de vez, né? A gente foi. Faz muita diferença hoje? O que é o PT em Resende? Para quem está de fora pode ser que não faça diferença, mas a gente que está lá no dia a dia faz diferença sim. A gente consegue manter, né, um PT histórico, não do ponto de vista jurássico, inflexível, não é isso não, mas é um PT coerente com aquilo que a gente acredita. Então se a gente percebe, né, um tipo de executivo que não estava realmente voltado para as questões sociais, para as questões
coletivas e democráticas. Por quê? Se nós tínhamos um posicionamento antes, por que a gente vai mudar isso por mera conveniência eleitoral? Então, esse é um partido que tem coerência. E a minha candidatura foi uma candidatura de coerência. Algumas pessoas pensam assim, Ana, você era a melhor preparada, que melhor falava. Se não fosse o PT, até hoje, né? Nós estamos em agosto, né? Você sai, toda hora você encontra alguém que fala isso. Se não fosse o PT, você ia ganhar. Não, claro que eu não ia ganhar se não fosse o PT. Poderia estar em qualquer outro partido, mas isso é muito emblemático em Resende. Eu resisto a essa ideia de que Resende é conservadora por conta da AMAN, que não gosta do PT por conta da AMAN. Eu resisto a isso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a AMAN hoje tenha esse tipo de força. Eu não acredito mesmo. Resende é uma cidade de coronéis ainda. O conservadorismo está nessas famílias, né, que lembram muito aquela história das famílias quatrocentonas de São Paulo, sabe? Que já estão aí no popular, mas que ainda mantém um nome à frente de alguma coisa. Então, algumas pessoas acabam criando, é quase como um mito mesmo, sabe? É uma lenda urbana, é a lenda de Resende, das famílias tradicionais, da disputa política tradicional que começou com os Noés ou com as suas crias, né? Na verdade, na política de Resende, a gente percebeu que quem quebra essa hegemonia é Eduardo Milrais. Aliás, esse foi um cara que fez uma diferença de governo para Resende, né? Ainda que no seu segundo governo a coisa tenha meio que embolado, mas foi o único governo que teve ação social. Teve ação social. Sim, né? Mas voltando ao assunto, mas eu acho que vale a pena esse assunto, é interessante voltar. Nesse caso do PT específico que você está falando, você não acha que nesse tempo desse PT que está aqui em Resende, ele também não, em um momento algum, ele passou por uma autocrítica, assim, é só a cidade que é conservadora que não assimila o PT? Não, ou o PT não consegue se abrir? Não, né? Porque a gente encontra com simpatizantes do PT em vários lugares em Resende, e sempre a crítica é aquilo lá está fechado, ninguém não, mas não é fechado, não é fechado. O problema é que a tentativa de ingressar no PT, ela só acontece em período eleitoral. Não, mas isso em todos os partidos. Mas aí é que tá. O que a gente percebe é o seguinte: se a gente vai partir para o pragmatismo, não precisa mais ser PT, pode ser qualquer partido. Entendeu? Mas o PT não é assim em todos os lugares, não interessa. Se a gente vai pegar o estatuto do PT, se a gente vai pegar o Partido dos Trabalhadores Histórico, é isso, tem uma coerência. Então, se as pessoas, por exemplo, a gente está agora com uma comissão provisória. Cadê as pessoas que queriam ingressar no PT? Por que elas não ingressaram já há algum tempo? Onde é que elas estavam quando a gente teve a convenção para que a gente pudesse ter um novo diretório? A gente está com uma comissão provisória, quer dizer, ainda para aprovação no estadual, né? Aí em período eleitoral, é a hora da conveniência, quem que vai entrar e tal, aí sim, aí enche de gente. Olha, gente, falta um ano, hein? Olha o prazo, tá na hora de se filiar porque tem eleição ano que vem. Sim, mas você não acha se por exemplo, o campo majoritário do PT em 2000 tivesse esse pensamento, a gente não teria o governo Lula, a gente não teria o governo Dilma. Né? Mas olha, então, assim, esse tipo de questionamento, estou falando assim, existe uma outra corrente, porque assim, que uma coisa existe o estatuto do partido, existe o partido conduzido de forma de acordo com o estatuto, com a coerência do partido, que é legítimo e que tem que ser buscado. Agora, o movimento não deveria ser o inverso. A pessoa entra e se ela se enquadra ao partido, ela fica. Se ela não se enquadra, ela vai sair. Então, mas se a gente for analisar a consequência, por exemplo, de todas essas alianças, de toda essa abertura que Lula fez, quer dizer, não foi Lula que o PT fez, com todas as alianças, está aí o resultado hoje. Não, mas... Quer dizer, hoje o PT, ele tem um problema de identidade, né? Por conta exatamente de todas essas alianças. E o que se tenta hoje é um resgate interno desse partido, dessa coerência, não dessa abertura, não desse, sabe, sambaleleiro. Várias questões conjunturais. Porque eu estou falando o seguinte, por exemplo, eu vendo de fora a eleição passada, olhando para o PT no caso, quando eu vi a tua candidatura, eu falei assim, opa, primeiro que vai vir uma coisa diferente do PT, que até então a tua candidatura traz uma coisa diferente das outras histórias de candidaturas para trás, mente do PT. Era uma coisa que falava mais com a sociedade.
a tua pessoa, a tua presença era diferente de... Não era uma pessoa internamente do partido, da estrutura partidária só. Você era o primeiro candidato com diálogo para fora, pelo menos na minha visão. E o momento político nacional, eu falei assim, porra, sério que era a minha expectativa, que foi o que eu me senti meio decepcionado com o final da eleição. Eu falei assim, cara, a Ana vai pegar, vai pra Globo e vai sentar a porrada, vai falar do golpe e o caralho vai entrar na questão nacional pela uma condição, claro que vai abandonar a questão local, é óbvio que não, mas eu falei, porra, vai usar uma ferramenta que dificilmente se usaria se tivesse feito um acordo com o Rechuan, um acordo com quem quer que seja, limitaria, uma vez que o PT está com uma candidatura que consegue dialogar com uma outra parte da sociedade de Resende que o PT até então não tinha. E a situação nacional com a Dilma sendo caçada e tudo isso aqui, eu falei assim, pô, vai ter um fato, e eu via isso até, aí estou falando para minha visão, eu achava que isso até agregaria mais voto para dentro da candidatura, trazer a questão nacional. Acho que você tinha ali o Brasil meio dividido e você tinha Resende que fosse 30% das pessoas achando uma sacanagem com a Dilma, poderia vir a votar em você, de você trazer essa defesa para o debate. E acabou não acontecendo, até que isso foi discutido dentro do PT. Essa é uma hipótese muito distante. Isso assim, pontualmente, vocês, uma outra pessoa, talvez tivesse esse pensamento, porque o PT estava no momento em que precisava estar batendo. Eu falei fora Temer, né, em entrevista, eu falei de algumas questões nacionais, mas a gente já tinha feito essa proposta de que era para uma questão local. A gente queria trabalhar a questão local. E que não é diferente daquilo que a gente entende do que faz o PT nacional, né? Ou que deveria fazer. Então a gente tentou trazer um pouco da linha do PT, na verdade, para a questão local. Isso foi, eu concordo com isso, acho que a gente não teria, agregaria o quê? Talvez mais 200, mais 300 votos? Não, eu acho que não sei. Não, eu realmente não vejo por aí. Sozinha com esse discurso. Então. A cidade, por exemplo, carece de discussão sobre a cidade. Né? Resende precisa ser... A gente precisa discutir. As pessoas aqui ainda têm medo, têm dificuldade, porque elas são amigas, elas são compadres, são vizinhos, elas conhecem, estudaram desde pequenininhos, os filhos juntos na mesma escola. Então tem uma dificuldade muito grande de falar exatamente. Primo do meu primo, é conhecido. Então isso foi o que eu falei, a questão das famílias, essas relações. Isso é muito prejudicial, sabe, para o desenvolvimento da cidade do ponto de vista político. Então, a decisão foi trabalhar em cima disso. Quer dizer, vamos falar, porque eu tenho, não é? A coisa assim, eu não nasci em Resende. Eu escolhi Resende para morar, adoro Resende, né? É por essa cidade que eu estou brigando e vou brigar com qualquer pessoa. Não tem essa conversa, porque nasceu junto, essa coisa que cresceu junto, estudou. Não é isso. E a gente precisa falar mais de Resende. Falando de Resende, a gente está falando do Brasil. Né? A gente não tem muitas vezes, se eu vou falar de educação, é um modelo. Qual é o modelo que eu sigo? É o modelo que eu acredito dentro daquilo que o PT sempre fez. Na questão da saúde, a mesma coisa. Quer dizer, eu vou defender o SUS, não vou defender, como a gente tem visto, coisas absurdas, vereadores que têm os planos de saúde para todos os funcionários, né? Que estão dando força, garoto propaganda de clínica particular, vereador fazendo propaganda, quer dizer, umas coisas doidas. Eu vou defender o SUS, quer dizer, eu acredito na questão coletiva, acredito na questão plural. Então a gente tem que falar de questões locais, né? E o Brasil eu estou falando todo dia, toda hora, né? A Ana Lúcia continua mesmo, eu continuo andando na rua do mesmo jeito, eu continuo... Estou falando na questão da eleição. Eu continuo... Então, mas eu acho que é isso, as pessoas talvez não tenham percebido, mas é isso que talvez esteja faltando, sabe? Que as pessoas não criem um personagem, sabe? Uma personagem só para a eleição, só para ganhar a eleição. As pessoas precisam ter pessoas, sabe? Como é que eu penso? Eu penso aqui hoje, eu não faço discurso político. O que eu falo, eu vivo, eu penso. Né? Algumas pessoas falaram, tanto é que eu gravei um programa que falava assim, se você é PT, se você é PT. Se a grande maioria das pessoas que eu ouvi, por exemplo, eu ouvi você falando isso, ouvi uma outra pessoa, acho que o Gustavo falando isso, pessoas que falaram, assim, 2 ou 3 pessoas que falaram isso.
Mas eu já ouvi dezenas de pessoas em Resende falando: se você não fosse do PT, se você não... Tanto que eu gravei um programa exatamente para falar que a minha formação, o meu entendimento, né, as questões que eu faço questão sempre de colocar com relação à mulher, a questão da criança e do adolescente, a questão econômica, como eu vejo isso. Boa parte da formação que eu tenho dentro do PT, eu estou no PT desde 94 que eu estou no PT, né? Então, ou seja, eu me formei politicamente nesse partido, né? Tem problemas? Tem, como tem em todos os partidos. É a perfeição? Não é, mas ainda é um partido que eu acredito que tem aí um trabalho, que tem possibilidade de colocar esse trabalho. Eu estou lá, no Facebook, no WhatsApp, na rua, aqui, falando sim do Partido dos Trabalhadores, né? Então, agora, numa eleição municipal, eu vou falar do município, eu vou falar da questão local, principalmente porque a gente tem muita coisa para falar da cidade. Eu sou Ana Lúcia, petista, jornalista, mulher, mãe, flamenguista, umbandista, sou eu. Eu sou uma única pessoa. O que eu penso é o que eu faço. Eu não sei quem foi que contou essa historinha da carochinha de que jornalismo é imparcial. Não existe isso. Não existe. Tem jornalismo independente. Jornalismo independente, sim. Imparcial, não. Por quê? Porque ele é feito por pessoas. E as pessoas cresceram em determinado ambiente, se formaram em determinado local. Elas têm uma visão de mundo, elas têm uma visão da família, a visão do seu ambiente, a leitura, o que elas adquiriram. Ou seja, isso é inerente. Você não tem como separar isso. Então é óbvio que se eu for pegar uma matéria, como o caso de uma agressão a um adolescente, a minha formação vai entender aquilo sim como um abuso de autoridade, um autoritarismo, e não simplesmente uma ação policial. Ou seja, mas por que isso? Isso vai estar expresso naquela matéria? Ela vai dar voz ao outro lado? Ela vai dar voz ao outro lado. A gente sempre dá oportunidade às versões. O jornalismo é isso. Você ouve as versões, existe um fato. Agora, quando você vai escrever, né, você pode usar técnicas. As técnicas que são a técnica informativa, porque você coloca o que um fala, o outro fala, e aquilo que algumas outras pessoas estão vendo. Agora, sem dúvida nenhuma, em algum momento, né, da questão interpretativa, com algum dado, alguma coisa que você acrescenta, você está colocando ali a sua, de certa forma, matéria, você já está colocando. Claro, quando você filtra, quando você escolhe uma matéria, seleciona, né? Isso não existe, essa coisa de imparcialidade, isso é uma grande mentira. Os jornais, os meios de comunicação são empresas, são veículos, e alguns sabem fazer isso muito bem. Eu não soube, né? Mas alguns sabem fazer isso muito bem. Mas aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou da questão da independência. Da independência, da maioria dos outros aí. Depois da eleição de 96, em que o Álvaro Brito, jornalista, foi candidato, eu fiz a campanha do Álvaro Brito, era Álvaro Noel e Eduardo Milhais, os candidatos à prefeitura. E aí eu fiz toda aquela campanha, eu gravava, tal, virei noite, e depois aquilo estava com adrenalina ainda. Claro, lá no terceiro lugar foi o último, não deu nada, né? A história do PT na cidade, mas o momento, porque todo momento de eleição é um momento de diálogo, de você poder falar com as pessoas. E aí eu propus para o grupo, né, para o partido na época, da gente montar um jornal para o partido. E o partido não quis. Eu falei, poxa vida, mas seria tão interessante. Eu falei, quer saber? Eu gosto disso, é minha vida, é minha profissão, eu vou montar então para mim mesmo. Se o partido não quer, é o problema. E realmente é aquela história, ninguém fala, porque eu já dei muita porrada no PT. Já dei porrada em todos os partidos aqui em Resende, não tem. Ou seja, a minha questão no jornalismo é muito clara. A questão é coletiva, a questão é do grupo, é da sociedade. E sempre foi um jornal para dar voz quem não pode pagar. Né? Porque prefeitura pode pagar, prefeito pode pagar, vereador pode pagar. Né? Agora, a população, de um modo geral, não tem voz, não pode pagar. Então, a proposta do Beira Rio sempre foi essa, dar voz àqueles que não tinham condições, não têm condições, né, de falar. Tá
tá aí a prova, o jornal até hoje, com denúncias, né, muitas denúncias no âmbito político o tempo todo, um jornal que já deu CPI, um jornal que já deu várias denúncias no Ministério Público e vários processos, enfim, é o nosso trabalho, né? E na verdade, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu já tenho dito para os meus alunos há algum tempo. O jornalismo, de certa forma, acabou. Aquele jornalismo que nós conhecemos. Né? O jornalismo acabou. Aquele jornalismo, sabe, de buscar fatos, apurar, elaborar um texto e colocar para as pessoas lerem, ou assistirem, ou ouvirem. Isso acabou. Hoje todo mundo está fazendo apuração da informação, ou pelo menos o registro da informação e distribuindo. O que é muito melhor, né? Nesse ponto eu concordo com o Pierre Levy, né? Quer dizer, é muito legal esse mundo em que todo mundo é produtor também de informação e que você pode, né, trabalhar, né, aquela notícia, aquela imagem. Enfim, hoje não dá. Hoje quando diz assim, a polícia rodoviária prendeu não sei quantos quilos. Hoje eu vi a TV dando essa notícia que a gente deu ontem. Eu falei, olha, quando que a TV sempre dava notícia primeiro? Mas por quê? Porque hoje os meios de comunicação, o WhatsApp, é muito rápido, então todo mundo pega. Então quem pegar primeiro e conseguir dar um tratamento diferenciado é o que vai ter um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de audiência. Enfim, esse modelo de jornalismo que as pessoas ainda cobram, inclusive imparcialidade, aquilo que a gente estava falando aqui anteriormente, esse não existe mais. Eu acho que acabou. A gente vê hoje, por exemplo, os grandes meios de comunicação batendo cabeça, confusos, os grandes jornais, Folha, Estadão, a própria Globo, uma hora que vai fazer a questão da interatividade, a questão das votações, né, de uma coisa, olha, em 3 minutos vai acabar, né, como se aquilo fosse... Ou seja, eles estão tentando se adequar a essa nova realidade tecnológica que ainda é tudo muito novo para todo mundo, né? E hoje, por exemplo, você pega um periscópio desse da vida aí e você faz uma coisa ao vivo. Hoje eu li uma notícia horrorosa, que uma menina gravou o suicídio dela pelo Facebook, fez uma live, né, do suicídio. Imagina, quer dizer, você noticiar o crime e apurar... Não, quando aquilo banaliza, e a notícia, de certa forma, está banalizada, é complicado. Então, o que resta pra gente? A gente tem que segmentar, a gente tem que perseguir... acho que a saída do jornalismo é segmentação mesmo. Segmentar. A gente tem que segmentar, encontrar ali um nicho que realmente faça diferença para o coletivo. Pelo menos eu penso assim, tem gente que vai fazer gastronomia, que eu acho um barato também. Eu adoraria fazer esse jornalismo, viajar pelo mundo, né? Para poder... E pizza poxa, né? Vendi pastel e pizza. Então, eu acho um barato, mas gosto mais do lado da política, né? Então, voltando à política, Ana, eu imaginei umas provocações para você, que eu acho que ia ficar legal, muita gente ia ficar curiosa. Você acompanhou, você chegou em 87, né? Então isso. Você acompanhou o quê? Governo Noel de Oliveira. Final do governo Noel de Oliveira. Augusto. Noel de Oliveira, Noel de Carvalho, Augusto Leivas, Eduardo Melrais, Silvio de Carvalho, Rechuan e agora o menino. Não, o menino a gente fala no final. Vamos lá. 2 coisas que você pode destacar de muito ruim, para ver se é mais fácil, né? E 2 boas desses governos que você acompanhou. Olha, o Noel de Oliveira eu peguei muito no finalzinho, assim, né? E cheguei aqui, quando eu vim morar aqui no centro, a Praça Oliveira Botelho era o grande movimento, né? E tinha uma greve de professores que dizem que foi a maior greve até hoje em Resende. Mas eu lembro dos professores. Os professores estavam ali, mas dos funcionários. Mas os professores agitavam e tal. Então foi um momento de greve e tal, e o pessoal agitado. Foi o finalzinho. Aí veio o Noel de Carvalho. O Noel de Carvalho é um político nato, é um cara que ouve, uma coisa boa, é um cara que ouve. Eu até costumava brincar, né, dizendo que ele era bem mafioso, né, que ele te abraça, te beija e diz, ok, aí passou por você, pode matar. Né, por conta das ações posteriores. Pessoal, isso é simbólico. Mas é metafórico. Não, mas o Noel, assim, ele é um político nato, é um gentleman, é um cara que você
pode dar a porrada que for, ele vai parar, ele vai te ouvir, mesmo que ele não goste, né? Então isso faz diferença. Isso foi uma coisa boa, ele ouvir, né? Por outro lado, aquela política velha, coronelista e tal, ainda daquele momento, hoje já, né, não sei como seria. Depois, Augusto foi um desastre, né, gente? Augusto Leivas foi um desastre, né? Foi um governo ruim, a cidade meio que parou no tempo, politicamente falando, você não tinha nenhum tipo de ação, você não tinha política pública, você não tinha nada, foi muito ruim. Não tinha acesso também, né? Agora, a coisa do Augusto era assim, um simpático. E aí, para governo não interessa se o cara é simpático, sabe? Boa conversa, não é isso. Mas, assim, do Augusto não tem nada para falar, porque realmente não fez diferença nada, assim, né? Foi ruim, foi muito ruim. Depois vem Eduardo. O primeiro governo do Eduardo eu considerei um governo de sucesso. Eu considero que foi um governo que, primeiro, que quebrou a hegemonia Noel de Carvalho, Noel de Oliveira, ou quem eles determinassem, no caso o Augusto anteriormente. E aí o Eduardo veio, quebrou isso, acho que isso foi muito positivo e foi o único governo que eu vi trabalhar política pública social, né? Teve o ex-padre, né, o Franco à frente, teve um trabalho interessante. Eu sei porque eu acompanhei, por exemplo, a questão dos moradores de rua, que hoje é um problema que todo mundo fala, tá aí para qualquer um ver, né? Naquela época do Augusto cresceu também significativamente o número de adolescentes de rua. As pessoas não devem lembrar, mas onde é o fórum hoje, e foi um sacolão, mas antes de ser um sacolão, era um galpão enorme que fazia exposição antigamente, e aquele local ficou abandonado há muito tempo. E os meninos de rua dormiam lá. Aquilo era... eu tenho fotos até hoje de lá. Era fétido. Era uma cracolândia. Era uma coisa horrorosa. Era aquele espaço. Quando o Eduardo entra e o Franco, eles vão investir, eles vão trabalhar em política pública social, eles resgatam, de fato, todos aqueles meninos, todos aqueles adolescentes, e meninas, não tinham só meninos não, e meninas, né, todos aqueles adolescentes e crianças que estavam na rua, muitos com tratamento médicos, muitos, na época, um dos meninos veio morar comigo um ano. Isso é importante falar, porque esses dias eu falei, não é para ninguém bater palma não, mas é bom registrar, porque quando a gente tem uma coerência, né, porque a gente, quando eu falo do abuso de autoridade, das agressões com adolescentes e tal, e aí os bolso-idiotas, né, viram e falaram assim, leva para casa, tá com pena, leva para casa. Eu já levei 2 vezes, né, eu já levei o Engraxate no Rio de Janeiro, ficou 1 ano e pouco comigo, morando, da favela de Ramos, né? Depois ele não quis ficar mais e aí foi embora. 1 mês e pouco depois apareceu uma tia dele lá e tinha morrido, foi vender bala no trem como pingente, bateu, e eu fui pro ML liberar corpo, fazer enterro, né? Mas morou comigo 1 ano e pouco. E teve um outro jovem daqui que viu um assassinato, viu um crime e precisava ser protegido. Ele ficou comigo 1 ano também na minha casa. E na época do governo do Eduardo, para vários desses adolescentes foi trabalho, foi cirurgias, foi aquele da cabeça pelada, ele está sempre aqui na praça, Carlos Alberto. Enfim, e teve a questão habitacional, teve a questão da ocupação com dignidade do hoje conhecido como Jardim Esperança, enfim, algumas áreas, né, que começaram, que no segundo governo, eu não sei o que acontece, né, Eduardo começa a se perder. Aí teve um caso, é verdade, dei porrada no Eduardo quando surge aquela história de queria fazer áreas rurais numa área. Aquela história do terreno cheio de pedra, que queria que não dava em nada. E eu fui apurar e fiz uma notinha que realmente a coisa estava esquisita e que realmente deu uma CPI, deu justiça, enfim, a coisa estava esquisita. E dali degringolou enfim. Mas considero que o Eduardo teve essa questão social que realmente tem muita relevância. O Silvio de Carvalho, administrativamente falando, não me pareceu um prefeito ruim.
mas ele é uma pessoa difícil de lidar, né? E isso, é claro que as pessoas têm seu temperamento, seu comportamento, mas quando isso se sobrepõe, né, a uma questão maior, no caso de quem é prefeito, de quem tem que olhar a coletividade, é um problema, né? Então ele começa a administrar meio que para ele, né? Porque é o que ele pensa, é o que ele quer e tal. Então isso é muito negativo, né? Mas, enfim, mas não... A coisa do Silvio de Carvalho foi muito interessante, porque o Silvio de Carvalho perseguiu o jornal e perseguiu praticamente um ano inteiro, né? Eu estava grávida em 2006, eu passei a minha gravidez inteira indo pro fórum. Todo mês tinha uma audiência. Aí um dia a secretária virou, falou assim pra mim: você vai ter esse bebê aqui dentro. Eu falei: você e o juiz vão ser os padrinhos, né? Porque o que aconteceu? Como ele não ia calar minha boca, qualquer notinha ele processava, qualquer notinha processava. Foram mais de 20 processos. Foram mais de 20 processos. Ganhou 2, a mãe dele ganhou 1, né? 2, ganhou 1. Ela ganhou 1. Ou seja, foram 2. E nenhum problema, eu não tenho nenhum problema. Hoje eu converso com o Silvinho numa boa, assim, sabe? Troco impressões sobre a cidade, converso numa boa. Foi aquilo que eu falei, você tem você tem um ônus para essa sua independência, para esse seu trabalho. Eu sei lidar muito bem com isso, eu não tenho nenhum problema. O governo dele foi mediano, eu não considerei um governo ruim. Ele faz uma besteira no final, tanto é que a diferença dele para o Rechuan foi mínima, né? Foi a diferença da bobagem dele não ceder a ouvir os funcionários no final das contas. Quer dizer, ele perde ali, né? Tu acha que foi um pouco soberba? Sem dúvida, sem dúvida. A cidade estava... A diferença, quer dizer, é óbvo que quando você polariza... Não, sim, mas quando você está polarizando, você tem, né, 2 nomes, a coisa começa a acirrar, e você tem... Naquela época, eu lembro bem, o Beira-Rio trabalhou muito para derrubar o Silvio de Carvalho. A gente foi a primeira vez e única que a gente fez segundo clichê no jornal, né? O jornal saiu na sexta-feira da final de semana da eleição. Às 6 horas da manhã eu colocava em banca, às 7 não tinha mais nenhum jornal. Eles, segundo me informaram, eles compraram todos os jornais. Eu liguei para a gráfica, mandei fazer o segundo clichê, coloquei na rua de novo o segundo clichê. E não tinha nada assim que fosse, nada. Mas essa ação, né, contribuiu para que aquilo alastrou de uma tal forma e contribuiu para a história do Rechuan. Então, o Rechuan, o primeiro governo, eu considerei ousado, né? Vou mexer no trânsito, que era um grande problema, estava virando um grande problema. Achei corajoso inicialmente, boas ideias e tudo bem. Mas quando parte a questão, por exemplo, do Silvio, que a gente estava encerrando, que teve o grande problema da concessão da água, que aquilo pesou, né? Com relação ao Silvio de Carvalho, aquela maneira que a concessão foi feita. E uma das promessas de campanha do Rechuan foi rever a questão da concessão da água. E 1 ano e pouco depois, eu cobro isso, né? Porque eu sempre... Até então eu sempre dava o primeiro ano, sabe? As pessoas dizem que eu bato o tempo todo. É mentira. Eu sempre dou o primeiro ano, tranquilo e tal. Todos os governos, com exceção desse último agora, porque esse eu tô prevendo que esse vai dar uma merda. Então, a questão, eu sempre dei aquele ano de baixar a poeira, ver que tá chegando, aquela coisa toda. E o Rechuan, assim, foi ousado, fez isso, disse. Aí 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu virei pro Ricardo Moura e falei: ô Ricardo, tá faltando... Cadê a história da concessão da água? Vocês iam fazer uma auditoria, não tem coisa nenhuma e tal. Aí ele, não, nós vamos fazer. Aí fizeram a tal da auditoria. A auditoria comprovou que foi um mau negócio para o município. E aí Rechuan lava as mãos. Pega aquela auditoria, entrega para o Ministério Público e diz que não vai adiante, que o Ministério Público, se quiser, que resolva a história, quando a competência era do município. Ali, quando ele faz isso, assim, me parece bobagem, foi só mais um discurso de campanha, né? Esse é o grande problema, as pessoas fazem discurso de campanha sem planejamento, quer dizer, é só o que as pessoas querem ouvir, né? E depois não dão um encadeamento a isso. Entre outras coisas, aí depois entrou a questão
ainda relacionada à água das agulhas negras, né, com outros problemas. Enfim, aí no segundo governo eu falei, gente, vai ser um desastre para a cidade, porque a coisa vai se mostrando, né? Não, a gente não viu nenhuma obra, teve a ousadia, a coragem da questão do trânsito. Finalizou o acesso oeste, ok, tinha grana para isso, conseguiu finalizar, que foi o Eduardo Milhais que também começou, né? Que foi o início lá no Eduardo. Mas que o Silvinho parou por um problema de política, a babaquice, né? De parar o que o outro está fazendo. Enfim, aí foi isso. Depois foi um desmantelo, né? Dinheiro para aqui, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquilo outro, umas licitações loucas, uns valores absurdos, né? Rechuan realmente no segundo governo eu considero que foi um grande desastre, um grande atraso para a cidade. A prova disso foi que o pobre do Mário Rodrigues não emplaca e não vai a lugar nenhum. E acredito que Rechuan ajudou a eleger Diogo Balieiro no final das contas. Né? Acho que Diogo não ganharia se não fosse uma ajuda final, talvez, nas entrelinhas aí do Rechuan. Enfim, e aí entra o menino, né? O atual prefeito, que assim é um espanto, porque... E aí agora eu vou contar, que eu não estava contando isso, mas agora eu vou contar, que eu acho que é importante. Depois que ele ganha, eu o convido para uma entrevista no jornal, ele vai com um assessor dele. Eu faço a entrevista, publico a entrevista, né, lá no site e tal, parabenizo, tal, aquela coisa da conversa. Pós-eleição, o jornal continua, fiz a entrevista, ele falou de saúde, ele falou de educação, ele falou sobre tudo. No dia da posse, eu vou à posse, e aí teve aquela confusão da mesa, eu fiquei lá, ele já tinha saído para poder cumprimentar as pessoas, e selfie, vídeo e aquelas coisas todas. E aí eu falei, bem, agora já tirou muita foto, eu vou pedir uma palavrinha para o Beira-Rio, né? Aí o prefeito, dá licença, o senhor dá uma palavrinha aqui para o Beira-Rio sobre esse momento. Foi exatamente essa a minha intervenção. Aí ele olhou para mim e falou assim, não vou dar entrevista para a senhora não, porque a senhora foi candidata e a senhora não tem isenção. Oi? Eu perguntei, oi? Ele já tinha me dado a entrevista depois de eleito, ele veio no jornal. No dia da posse, eu falei, oi, não entendi. Eu vou contar pro papai. O papai dele, né? E aí eu passei pela Luísa, eu falei, pô, Luiz, tal, a Luísa não falou nada, ficou vermelho. Que jeito da Luísa ficar vermelho, que nem um pimentão, né? Às vezes, não falou nada. E aí eu falei, pô, bora e tal. E aí eu falei assim, isso é esquisito, porque as pessoas têm comportamentos, né? Do Silvio também foi assim na época, da história do Silvio e tal. O Luiz Fontes, isso foi muito engraçado, eu faço isso, o Luiz Fontes falou assim, conversa com o Silvio, não sei o que, tá, vamos conversar. Assim. Aí peguei um livro que o avô dele, o seu Augusto, tinha me dado. Tinha um poema de Olhos Verdes, e o seu Augusto fez uma dedicatória linda pra mim e tal. Quem conheceu o seu Augusto Carvalho sabe, né, como é que era. O Noel é muito gentil, mas o seu Augusto era para te agradar, era um anjo. E aí eu levei aquele livro para o bate-papo com o Silvio, né? E aí quando eu cheguei, eu falei assim, eu tenho esse livro aqui que seu avô me deu. Aí ele pegou o livro e fez assim, eu conheço o livro. E jogou o livro assim na mesa. Aí eu falei assim, isso, sabe? Porra, deixa eu abrir o livro, né? Te deu o livro, sabe? Essa coisa... Aí é assim que eu penso. Eu acho que a gente começa um diálogo olhando nos olhos, sabe? Tendo atenção com o que você tá e tal. E essa história do Dr. Diogo Balieiro, também não entendi, porque ele várias vezes me ligou quando estava com um programa no rádio, botou o Índio da Costa para falar comigo e tal, e de repente eu virei a adversária, né? Assim, um absurdo. Eu tô lá o Pangaré lá do último lugar, a eleição, o cara é o prefeito e tal. E aí eu falei, eu me assustei com aquilo. Eu falei, bem, isso é comigo. Hoje eu estou contando, porque nós já temos 7 meses passados dessa história, né? E podia ser só uma impressão minha, pessoal, daquele momento. Mas não, as atitudes do menino realmente são complicadíssimas, né? Ele pegou essa coisa lá Dória, lá novos políticos, de fazer vídeo, de performance, não sei o quê, virou pintor, virou varredor, virou, sabe, o plantador de florzinha e não sei o quê.
E está sendo ridicularizado. A gente nunca viu isso na cidade. Isso é muito grave, porque é um prefeito que é ridicularizado todos os dias. Você tem lá um grupo que ainda acredita, claro, quem votou. Você tem lá os mais próximos, né, que são cargos comissionados, que vão defender nas redes sociais. Mas o que a gente está vendo é muito grave. Eu acho que tem que cair a ficha. Ele é o prefeito, ele é o cara que ganhou. Ele tem que se comportar como prefeito. A gente não tem isso ainda em Resende. Resende é uma cidade privilegiada, está num eixo privilegiado, sabe? Tem um potencial tremendo, tem uma gente boa para trabalhar pra caramba. Então não tem porquê, né, ele ficar inventando história de pintar. O que adianta pintar a escola com maior invasão? Né? Quando acontece alguma coisa como esses áudios que eu recebi, né, que foram vazados, quer dizer, ele manda uma nota para a mídia, né, para os meios de comunicação, dizendo que vai apurar com todo rigor, porque repudia qualquer tipo de violência, e ao mesmo tempo está mandando um zap para o comandante dizendo, ó, tá tranquilo, é isso mesmo, são vagabundos, são delinquentes. Quer dizer, tem um problema sério aí, sabe? Eu chamo isso de desvio de caráter. No meu entendimento, isso é desvio de caráter. E isso é muito sério. Né? Então, tá no momento de cair a ficha, dele falar, olha, é o prefeito, alguém tem que dar uma sacudida, sei lá, o pai, o tio, alguém tem que sacudir o irmão, sei lá. Ops, você é o prefeito, começa a sentar aí e administrar essa cidade que precisa. Todos esses prefeitos que a gente falou aqui até agora, todos eles tiveram oportunidade de fazer governos maravilhosos, assim, porque foram eleitos, tinham um apoio, né? Só que o que vai acontecendo? Você vai esgotando, né? O Paulo Nassar sempre fala sobre isso. Você esgota aquele estoque de boa vontade. Né? O cara, quando é eleito, metade ali dos eleitores, dos que votaram, né? Os que não votaram também. Os que não votaram, está começando. Então a gente tem um estoque de boa vontade. Só que a partir do momento que o cara não corresponde, é claro que isso vai, sabe, vai se desmontando. E as pessoas começam a ficar impacientes. E aí é muito sério, porque existem algumas ações ligadas à saúde, por exemplo, que eu imaginei que ele, como médico, ia até tomar a frente e não deixar que acontecesse, e que na verdade pioraram. Né? A questão administrativa, você já viu uma cidade que está sendo administrada com nomeações e que elas oficialmente não existem? Né? Ele faz uma redução de secretarias, mas não tem uma reforma administrativa. Isso é muito grave, isso é muito grave. Mais grave ainda que a gente tem uma Câmara inerte, né, incompetente, conivente, que não faz absolutamente nada. Quer dizer, ele enxugou a secretaria, juntou ali, legal, mas tem que demonstrar isso no papel. Isso tem que ir para uma reforma administrativa, isso tem que estar visualizado. Né? O número de nomeações, eu critiquei tanto durante a campanha o Rechuan, né, que levou 8 anos com 1.800 cargos comissionados, né, que tentou me processar, inclusive, na eleição, mas perdeu, né? Aí, porque eu falei que eram 1.800, eram 1.800 mesmo, tava lá. Mas o cara levou 8 anos. Aí o outro entra, tem 1.000. Tudo bem que ele tem um pouco mais de servidores de carreira, nomeados, cargos comissionados, né? E que deu esse número. Mas isso é absurdo, gente. Quer dizer, sabe, não vai dar, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não estão trabalhando nada para ter recurso próprio, porque é isso que faz a diferença, né? Ter recursos próprios para o município. Isso é gravíssimo, isso me preocupa realmente, de fato. E ficam no oba-oba, nas festas, nos vídeos e nas coisas, enfim. O público está virando privado. Você vai no Parque das Águas, todo mundo está anunciando, ó, tô dando aula aqui em R$10, usando o espaço público como privado agora. Em vários tobogãs, as pessoas estão indo dando aula de fitness, de não sei o que e tal, monta barraquinha. Agora virou assim, quer dizer, a cidade, o público, o espaço público está virando privado de quem é amigo, de quem está próximo, de quem pediu permissão e conseguiu, inclusive com anúncios no Facebook, né? A gente separa lá e tal. Quer dizer, umas coisas loucas, né, que a gente tem visto. Então isso preocupa. Eu acho que tudo bem, não tem experiência, muitos que entraram também não tinham experiência como prefeito. Agora tem que ouvir mais as pessoas que estão lá, né, os próprios servidores, né. A questão da saúde, eu sou conselheira municipal de saúde, né, e todos os dias tem uma pancada na cabeça da gente por conta de falta de equipamentos, de insumos, de remédio, falta de profissionais, né? As contratações como estão sendo feitas,
Você já viu um governo que está contratando sem licitação? É esse atual nosso, ele não faz licitação, tudo emergencial 7 meses depois, emergencial sabendo que o contrato vai acabar, que raio de emergência é essa que não vai acabar, ele vai ficar fazendo contrato até quando, assim? É aquela história, a gente vai experimentando, né? Poxa, aqueles políticos tão experimentados, fizeram essas merdas todas, olha só. Então vamos tentar esses que dizem que não gostam de política, que é uma outra coisa horrorosa, né? Que as pessoas dizem assim, eu sou apolítico, e coisa horrível. Ninguém é apolítico, todo mundo faz política. Você faz política na escola, você faz política na vizinhança, você está trocando informações, você está trocando impressões. Mas as pessoas acham que política é só política partidária, né? As pessoas ligam a questão de partido. E aí eles vêm com esse discurso, olha, de nova política, não sendo político, e as pessoas, vamos experimentar, né? Se esses com tanta experiência, com tanto, não é, com tanta oratória, não é? Então vamos experimentar, mas a vida é curta, assim. Primeiro, é tipo o Bolsonaro. Até o Trump tá lá. Você imagina um Bolsonaro presidente do Brasil? Não consigo imaginar. Não, mas imagina. Você vê o Trump, que já tá ali. Agora você imagina aquilo piorado 10 vezes. Congelou. É um possível Bolsonaro. É um possível Bolsonaro. Quer dizer, o cara, uma vez, eu nunca suportei o Bolsonaro. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer aquele exercício, mas eu tenho que ouvir o cara. Aí o cara foi no Gentili, que eu também não gosto. Nossa. Aí eu chupei um limão pra poder assistir os dois juntos. Já não gosta do Bolsonaro, vai ver no Gentili. No Gentili, mas eu fui assistir. E aí eu comecei a entender o Bolsonaro. Eu falei, porra, por isso que o cara vocifera, né? Ele xinga, ele fala palavrão o tempo todo, né? Porque é só o que ele sabe fazer. Ele não é realmente inteligente, ele não tem argumento, ele não sabe argumentar nada, ele não entende de nada. Ele não tem condição de ser. Ele não ter feito um projeto interessante esses mais de 20 anos como deputado, é flagrante. Ele não sabe de porra nenhuma. Ele não sabe. Então, você imagina um cara... O que ele sabe fazer? É pau mesmo. Bandido bom é bandido morto. É só usar esses clichês que vai agradar um determinado grupo, né? Mas que não pega, obviamente, no Brasil não pega. Mas você imagina só o que é isso, né? Um troço complicado, enfim. Mas é passageiro, eu não acredito que... As pessoas começam... Vê o Dória, né? O Dória que estava quase como... o queridinho e tal, em São Paulo, hoje em dia... o prefeito que tá levando porrada direto, né? E é um modelo, enfim. E aí as pessoas... Eu nunca vi, por exemplo Dória, exemplo Diogo Balheiro Diniz, as pessoas com 6 meses de governo dizer que se arrependeram de votar. Porque as pessoas colocam, sabe? As pessoas dizem assim, porra, não, o cara tá começando. Geralmente a pessoa isso é coisa da oposição. Não, vou ficar quieto, não sei o quê. Esse gap de tempo geralmente é muito maior. Muito maior. No segundo ano. Aí as pessoas... Não, mas as pessoas estão muito... E assim, algumas questões muito traumáticas para Resende, né? Como a questão do transporte, que eu acho que é uma herança maldita do Rechoan. O Rechoan podia ter trabalhado, começa lá em 2000 com o Eduardo, que era necessário naquele momento, sim, ter uma outra linha de ônibus, ter uma abertura para outros ônibus e tal, para outra empresa, mas o Rechoan perdeu a oportunidade de fazer a São Miguel realmente prestar um bom serviço para a cidade, não sei por quê, não sei por quais interesses, mas perdeu bonito essa oportunidade, né? E aí todos os candidatos, inclusive eu, falei, né, da questão que é possível sim você manter ali um acompanhamento, uma fiscalização, não levar a renovação. E aí a gente pensa, o prefeito aí começa a fazer vídeo que vai fazer, aí a criatura faz um colete de fiscal e escreve prefeito. Nunca vi isso. As pessoas não podem subestimar a inteligência da população assim. As pessoas, elas são humildes, as pessoas às vezes não têm todas as informações, mas elas não são burras. Elas têm percepção, elas sabem quando a coisa está exagerada, né? E a gente está vendo que está exagerado, que o caldo está entornando muito rapidamente. O DEM devia preparar o vice, sabe? Preparar o vice-prefeito, porque eu não sei não, sabe? É meio complicado. Se o prefeito, sabe, não tomar um banho gelado assim, sabe? Pegar ele e botar na cachoeira assim, né? Para dar uma...
né? E ele acordar realmente para coisa, eu não sei se ele aguenta a pressão.